No fundo, ela só queria que alguém lutasse por ela. Mas em vez disso, ela sempre sabotava as suas relações. Testava o amor, criava crises quando tudo parecia bem. Mas por quê? Por que que a paz tinha um som tão ensurdecedor? Porque ela carregava uma ferida desde a infância. Você já se pegou, às vezes, criando um problema, uma briga ou uma situação para testar se alguém ficava? Se a pessoa insistia para estar do seu lado, para estar com você de verdade? Comenta aqui, eu já vivi isso. Vou te contar hoje a história de uma mulher que, quando criança, ela viveu um dilema impossível. Filha de pais separados, ela queria ir para a casa do pai, queria passar fim de semana com seu pai, mas a mãe, consumida pela dor do divórcio, pela dependência emocional, pelo apego seguro, gritando, chorando todos os dias, dizia para ela: se você for, eu vou sofrer demais. Se você for, minha filha, eu posso não suportar. Então, para não causar mais dor na mãe, quando chegava o fim de semana e o pai finalmente vinha buscá-la, ela simplesmente dizia: não, pai, eu não vou. E aí começou o problema. Porque o pai simplesmente virava as costas e ia embora. E no fundo ela queria que ele insistisse, que ele perguntasse: filha, por quê? Mas eles apenas aceitavam a resposta, virava as costas e ia embora. A sensação foi devastadora. Qual era o sentimento que foi gerado nela? De que ela não era uma prioridade. De que ela era uma obrigação para o pai e um peso para a mãe, já que ela não conseguia tirar a mãe daquela dor. E o que ela concluiu? Que no fundo, ninguém me ama de verdade. No fundo, ninguém luta por mim. No fundo, ninguém me enxerga. No fundo, não importa o quanto eu lute para ser amada, todo mundo me abandona no final. Essa frase silenciosa virou a maior crença da sua vida. E foi assim que ela passou a enxergar todas as suas relações adultas. Amizades, relacionamentos, tudo. Ela simplesmente testava todas as suas relações. E agora eu vou te perguntar: qual frase da sua infância ela tem ecoado dentro de você e moldado seus relacionamentos até o dia de hoje? Essa mulher, ela se casou algumas vezes. Seu primeiro marido era frio. Era um homem distante, como seu pai. Quando separou dele, emagreceu, a dor virou força. Ela usou isso a seu favor, mas a ferida continuou aberta. E aí veio seu segundo marido, instável, até agressivo. Refletia o caos da mãe. Era uma vida repleta de mentiras, instabilidades, vícios ocultos. Quando ele finalmente foi embora, ela explodiu de raiva. E que ele fosse embora porque ele não era bom para ela. Mas mesmo depois de separar dele, ela se sujeitou a ser amante do próprio marido por quase 3 anos. E aí você me pergunta: mas por quê? Porque no fundo não era para ele ter ido embora. Era para ele ter insistido, para ele ter ficado. Quando ela dizia não, era para ele ter lutado por ela. E ela superou, e a dor se transformou em força novamente. Ficou ainda mais bonita, ficou ainda mais jovem, se reconstruiu profissionalmente, mas a ferida ainda ardia. E aí ela começou a se esconder em excessos, em festas, em vícios. Tudo isso porque ainda tinha uma ferida doendo. Mais tarde, vieram outros homens. Um homem gélido, incapaz de estar presente até mesmo em momentos de perda. Ela sofreu uma grande perda e ele não insistiu para ficar. Quando ela foi reativa, ele simplesmente foi embora e a abandonou. O outro era um homem charmoso, a versão cafajeste do seu pai. O primeiro era a versão fria, gélida. O segundo, a versão cafajeste do seu pai. Um mentiroso, um falso refúgio.
Mimava, cuidava, amava, mas pelas costas traía, enganava, mentia. E toda vez que ela cobrava, ele abandonava. Ambos versões diferentes do pai, que sempre viravam as costas. E aí me faz a pergunta, a chave, a virada de ponto. Você já percebeu que você sempre escolheu parceiros que refletem a sua maior dor? Por que você faz isso? Em todos esses vínculos dessa mulher, a cena se repetia. Ela queria, ela amava, ela sofria intensamente. Mas chegava uma hora que ela tinha que testar a relação. E ela testava. E muitas vezes se fechava. É o que nós chamamos de apego ambivalente. Glaucio, o que é isso? Esse estilo de apego faz a pessoa desejar amor intensamente. É uma mistura do ansioso com o evitativo. Se doa, se entrega, faz de tudo, mas ao mesmo tempo cria crises, foge, se esconde. É uma mistura entre querer e não querer. No caso dessa jovem, ela fazia isso apenas para testar se o outro ia ficar. Se ela podia de fato confiar. Ou se esses maridos estavam fazendo como o pai, apenas cumprindo a agenda. Ou como a mãe, apenas usando elas para tapar algum buraco. A neurociência explica esse padrão. O cérebro fica preso em um ciclo químico. A dopamina dispara quando há promessa de amor e proximidade. E aí ela luta, ela insiste, ela vai pra cima, porque ela quer aquilo. Mas o cortisol, o hormônio do estresse, ele dispara quando há silêncio, quando há distância. Quando aquele trauma lá da infância tem o dedo colocado dentro dele. É como viver em uma montanha-russa emocional. Segurança no instante, desespero no seguinte. Ela provocava isso. Ela causava isso. No fundo, ela não conseguia confiar de verdade. Ela queria, se dedicava, amava. Mas ao mesmo tempo, ela afastava, criava barreiras, testava. Porque no fundo, grave essa frase, ela só queria que alguém insistisse. Ela só queria sentir que podia confiar e ser amado por alguém de verdade. Você já se sentiu nessa montanha-russa emocional? Se sim, comenta aqui. Eu entendo. Depois de uma discussão muito feia com o atual parceiro, a grande revelação veio. Quando ela percebeu que nunca foi sobre ele. Que nunca foi sobre eles. Que nunca foi sobre esses homens que ela namorou, noivou ou até mesmo se casou. Ela entendeu. A adulta já sabia, racionalmente, que o abandono não era culpa dela. Isso ela sabia. Que o pai virava as costas, isso não era culpa dela. Que a mãe só estava afogada num ciclo de dor, isso não era culpa dela. A adulta sabia disso. Mas a criança seguia reativa, pedindo provas de amor o tempo todo. A pequenininha, de 8 anos de idade, que ficava no portão, com as malas escondidas embaixo da cama, querendo apenas que o pai insistisse. Para ela poder falar, não, eu não posso, eu queria ir, mas eu não posso, porque minha mãe está sofrendo. Minha mãe chora de noite, minha mãe não está bem. Por favor, pai, me ajuda. Mas ele não insistia. E cada dia que passava, ela via a mãe se afundar mais ainda no dor. Até mesmo a sua prosperidade estava presa nesse ciclo de dor. Porque quando a gente estava numa relação, ela pegava todas as energias dela, dedicava a essa relação e travava o seu profissional. Mas cada vez que ela era rejeitada, ela dava a volta por cima. Ela produzia mais e mais e mais e mais e prosperava mais. E aquilo que era desejo deles, ela tomava pra ela pra mostrar o quanto ela era boa. Como se a rejeição e a dor fossem combustíveis para ela vencer. Mas no fundo, esse preço era tão alto. Foi uma vida. Foram mais de 25 anos. Saindo e entrando de relações, sempre com a mesma dor. Qual preço você já pagou tentando provar o seu valor?
Escreve aqui nos comentários. Me conta essa história, você se identificou em algum ponto? Porque no fim essa mulher ela descobriu que ela não precisava mais usar a dor contra si. Não! A força que a rejeição trazia para ela podia continuar sendo usada. Mas ela podia agora honrar sua história. Com consciência, com propósito, sem autodestruição. Sem se colocar em relações disfuncionais. Porque a cura nunca esteve em encontrar alguém que insistisse. A cura estava em ser a adulta que acolhe a criança. Que se acolhe, que insiste nela mesma. Ela transformou a sua dor em legado. Esse foi seu verdadeiro poder. Através de terapia, através da ressignificação de traumas, através de conversas que nós tivemos, onde ela se perguntava sempre o porquê. E eu dizia, nós vamos achar essa resposta. Então eu quero te fazer um convite. O que essa mulher viveu tem nome. Apego ambivalente. É um padrão que prende tantas mulheres e tantos homens em relações de dor. Mas que pode ser transformado em força e liberdade. Vídeo completo aqui no canal, falando somente sobre isso. Apego ambivalente, você vai encontrar. Eu aprofundo como esse apego nasce, como ele molda nossas relações. Essa sensação de querer e não querer. Essa sensação de eu vou, mas tenho medo. Essa sensação de estar provando o outro sempre, para que você comece a se libertar. Se essa história fez sentido para você, se você se identificou em algum ponto, comenta aqui, eu escolho a mim. E vai no canal, olha a minha página, assiste a versão completa. Porque pode ser exatamente a resposta que você está procurando. Que você estava esperando para entender seus relacionamentos, suas dores, seus padrões e dar o primeiro passo rumo à sua cura. Eu sou Glaucia Santana, eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, reprogramadora mental e emocional, com foco em cura de traumas de infância, dependência emocional e apegos. Se você tiver com dificuldade para sair dessa situação, para se entender, ou até mesmo para identificar o padrão que te prende, as histórias se repetem, mas você nunca sabe o porquê. Da onde vem, porquê, o que aconteceu, me procura, me chama no WhatsApp, eu posso te ajudar com isso. Muito obrigada, muita gratidão. Salva, curte, compartilha, envia esse vídeo para alguém. É um prazer e uma honra ter você aqui. Que Deus te abençoe grandemente. E juntos a gente vai conseguir sair dessa.